Pessoal, vamos lá então, dar continuidade para a última parte do nosso vídeo sobre ácidos, tá? Paramos aqui na classificação, em relação à força. Então, nós vimos anteriormente a classificação, se ela tem a presença de oxigênio ou não. Tendo a presença de oxigênio, é chamado de oxiácidos, tá aqui. Não tem presença de oxigênio, hidrácidos, certo? Depois, a quantidade de íons H+, né? De íons de hidrogênio ionizáveis. E agora, em relação à sua força. Por que força, professora? Porque os ácidos existem vários. E existem diferença entre eles. Tem ácido que é mais forte e tem ácido que não é tão forte. E o que classifica isso, professora? A concentração dos íons H+. Então, aqui está diretamente relacionado à quantidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantidade desses íons H+. Quanto mais íons H+ eu estiver liberando em uma solução aquosa, mais forte vai ser esse ácido. Ou seja, exemplo aqui eu tenho duas soluções, o H2SO4 e o HCN. Os dois são ácidos. Como eu sei o que é mais forte e o que não é tão forte assim? Primeiro eu preciso saber aqui, se isso aqui é um ácido, ele vai formar íon H+, mais quem? SO4. Não posso esquecer que isso é meio aquoso, certo? Se eu tenho aqui H+, SO4, eu não posso esquecer de fazer o balanceamento. O que é mesmo o balanceamento? A mesma quantidade do número de átomos dos dois lados da seta. A mesma quantidade que eu tenho antes da seta, eu tenho que ter depois. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu só tenho 1. Então, para eu balancear, aqui tem que ser 2, certo? Então, agora aqui está balanceado. Aqui eu tenho isso aqui no meio aquoso. Aqui também é a mesma situação, meio aquoso. Vai formar H+, mais CN. Só voltando aqui um pouquinho que eu esqueci de colocar. Aqui, se aqui é mais, aqui é menos. Quanto menos eu vou colocar aqui? Nesse caso, é a mesma quantidade. Se aqui é 2, aqui é menos 2. Se aqui é mais, aqui é menos. Ou seja, se tem o íon positivo, também tem que ter o íon negativo, certo? Então, eu tenho que ter carga positiva e carga negativa. Ótimo. Como eu sei qual deles é o mais forte? Vou pegar uma caneta de outra cor. Vamos pegar aqui o rosa. Vou colocar aqui valores simbólicos. Vou jogar aqui valores hipotéticos, tá? Digamos que eu pegue 100 moléculas de H2SO4, certo? E jogue isso dentro da água. Quando eu jogo essa substância dentro da água, digamos que 98 dessas moléculas vão ionizar, ou seja, 98 dessas moléculas vão formar íons H+. Em relação ao outro aqui embaixo, números hipotéticos. Digamos que eu pegue a mesma quantidade, 100 moléculas de HCN, e jogo ele dentro da água. O que vai acontecer? Apenas 2 vão se ionizar. Então, de 100 moléculas, somente 2 vão formar íon H+. Então, percebam que quanto maior a capacidade de formar íons H+, mais forte é esse ácido.
Então, nesse primeiro exemplo, H2SO4, ele é muito mais forte, ele é considerado um ácido mais forte, de força maior, porque ele ioniza uma maior quantidade de íons H+, em comparação ao outro, certo? Aqui, pessoal, nós podemos fazer um cálculo para descobrir a concentração do H+, o quanto por cento ele vai ionizar. E o que é isso? É o meu alfa. O que é esse alfa? É eu saber, é um cálculo que eu faço para descobrir quanto que ele tem a capacidade de produzir H+, que é o seu grau de ionização, tá? E como que eu faço isso? Então, vou fazer aqui embaixo. O meu alfa é a minha quantidade de H+, dividida pelo meu total. Quanto é o meu total? Vou pegar o exemplo 1 aqui. Quanto foi o meu total de moléculas? Foi 100. Então, dividido por 100. Quanto dá isso? Quanto que ionizou? Aqui, 98. Então, vou por aqui, 98. Quanto era o meu total? 100. Então, vou por aqui, 100. Quanto dá isso? Dá 0,98. Para ficar mais fácil, multiplico por 100 para passar por porcentagens, porque aqui nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, vezes 100 vai dar quanto? 98%. Ou seja, significa que, independente da quantidade de moléculas que eu pegue dessa substância e jogar em água, significa que 98% delas vão formar íons H+. Então, isso é muito alto, é quase 100%, né? Então, isso caracteriza que ele é um ácido muito forte. Eu apaguei o cálculo anterior para a gente calcular agora o poder de ionização da segunda molécula, tá? Então, eu vou pegar aqui, o meu alfa é o quê? A quantidade que ionizou de H+, dividido pela minha quantidade total. Quanto era a minha quantidade total? Era 100, então vou dividir por 100. Quanto que ionizou aqui? 2, então vou colocar 2 aqui. Dividido por 100. Multiplico por 100 para transformar em porcentagem, então eu já posso colocar aqui direto, ó, 100. Quando eu faço isso, facilita a minha vida, porque aí eu já posso, ó, corto aqui. Então, 2 dividido por 1, 2. Significa que, então, aqui é 2%. Olha só a diferença. Enquanto que o anterior, ele ionizava 98%, vou colocar aqui, ó. Esse aqui, o alfa dele, o alfa desse era de 98%. Esse daqui, o alfa é de igual a 2%. Ou seja, aqui, 98% das moléculas que forem jogadas em água, 98 vão se ionizar. Enquanto que nesse aqui, somente 2% vão se ionizar. Então, não importa a quantidade que eu vou jogar, pode ser 100, pode ser 90, pode ser 50. Significa que 98% do total que eu estou usando, que eu estou misturando com a água, 98% desse vai ionizar e 2% desse vai ionizar, certo? Isso é importante a gente olhar aqui, ó, grau de ionização. Antes, eu preciso falar uma coisa. Muitos alunos acham que a sua força está ligada com o poder de corrosão, tá? Nem todos os ácidos que corroem são fortes. Então, lembrando que a força está relacionada à quantidade de íons H+ que se ionizam e não pelo tanto que vai corroer ou deixar de corroer, tá?
Não confundam isso. Aqui, se eu tenho alfa, quando eu tenho o valor do meu alfa que for menor ou igual a 5%, eu vou partir para uma linha de raciocínio. Então, aqui eu sigo essa tabelinha. Antes que vocês perguntem, professora, eu tenho que saber fazer esse cálculo? Não, aqui eu esbocei os cálculos para vocês terem uma noção de onde que vem esse valor, de onde que eu tiro essa porcentagem aqui. Geralmente, então, se o exercício ele apresentar o valor de alfa, o que eu faço? É só eu saber interpretar. Quando eu tenho aqui, ó, digamos que lá no meu enunciado, no meu exercício, ele deu um valor de alfa menor que 5%. Se isso acontecer, eu sei que ele é um ácido fraco, certo? Se lá no enunciado falar que o meu grau de ionização, ou seja, o meu valor de alfa, está entre 5% e 50%, ele é considerado moderado. Então, moderado. Opa, coupe. Apertadinho mais coupe. Então, ó, moderado. E se o valor do alfa for maior que 50%, ele é considerado forte, tá? Então, ó, só para frisar aí, para reforçar. Preciso saber fazer esse cálculo? Não, a maioria dos exercícios trazem o valor de alfa. Professor, então por que você fez? Para confundir? Não, para vocês saberem de onde saem esses valores de porcentagem, tá? Então, geralmente os exercícios trazem esses valores aqui do grau de ionização, que é o meu alfa. Vou anotar aqui, ó, o alfa, vou colocar aqui, que é grau de ionização, tá? Então, se o exercício trouxer, beleza, sigo a tabelinha. Mas, professora, se de repente o exercício não der o valor de alfa, e aí, o que eu faço? Sento e choro? Não. Aí, tem aqui um macete. Lembrando que os ácidos, eles são divididos em oxiácidos, quando tem oxigênios, e hidrácidos, quando não tem oxigênio. Dos hidrácidos, olhando aqui agora, os que são considerados fortes são só 3, que é HCl, HBr e o HI. Então, somente esses 3 hidrácidos são considerados fortes. Então, se porventura o exercício não me der essa informação aqui do grau de ionização, mas ele falou que é um ácido clorídrico, ele falou que é um HBr ou que é um HI, eu sei que é forte, tudo bem? Em contrapartida, moderado é só um, que é o HF. E o fraco? Fracos são todos os demais. Então, aqui sim, aqui é decoreba. Mas, ó, são poucas coisas que você tem que decorar, que você precisa guardar na memória. Então, ó, reforçando. Hidrácidos. Se ele não me dar aqui o grau de ionização. Forte, são só esses 3. Moderado, HF. Fraco, todos os outros demais. Quais os demais, professora? Coloquei aqui alguns exemplos, tudo bem? Tá. Em relação, então, aos oxiácidos, como que eu faço, então, para saber se é forte, se é fraco ou se é moderado? Aí eu sigo essas regrinhas que estão aqui do lado, ó. O que eu faço? Eu pego o oxigênio e subtrai com a quantidade de hidrogênio. Se eu faço essa continha e o meu resultado fica entre 2 e 3, significa que esse oxiácido é forte.
Se eu faço a continha, se eu pego a quantidade de oxigênio e diminuo a quantidade de hidrogênio, significa que D1 ele é moderado, a sua força é moderada. Se dá um resultado igual a zero, significa que ele é fraco. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de oxiácidos. Como que nós vamos fazer? Ó, é só eu fazer o cálculo aqui. 4 oxigênios menos quantos hidrogênios? 1 hidrogênio. Quanto deu o resultado? Ah, deu 3. Se deu 3, então eu sei que ele é forte. Então, eu vou colocar aqui. Forte. Aqui. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Quantos hidrogênios? 2. 4 menos 2 dá quanto? 2. 2, ele é considerado forte. Então, aqui também é forte. Vamos para o próximo. HNO2. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Quantos hidrogênios? 1. Então, é só diminuir. 2 menos 1 vai me dar 1. 1, ele é considerado moderado. 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 E aqui? Quantos hidrogênios eu tenho? 1. Quantos oxigênios? 1. 1 menos 1, 0. Quando dá 0, ele é fraco. Certo? Então, ó, vamos lá. Força, classificação relacionando a força do oxigênio, do ácido. Eu vou olhar em relação a quantidades de íon H+, que é liberada. Para eu saber isso, eu tenho aqui o valor de alfa, que significa o meu grau de ionização, ou seja, o quanto aquela molécula tem a capacidade de liberar íons H+, quando misturados em água. Se o exercício me dá os valores, eu olho aqui nesses valores de porcentagem. E aí, eu só encaixo aqui nos valores correspondentes. Opa, não deu o valor de alfa? Então, aí eu tenho que lembrar que os hidrácidos fortes são só 3, moderado eu só tenho 1, que é o HF, e o restante é tudo fraco. É oxiácido? Tem oxigênio no meio? É só eu pegar a quantidade de oxigênio que tem na molécula, diminuir pela quantidade de hidrogênio que eu tenho na mesma molécula. Então, ó, 4 oxigênios menos 1, 3. 3 é considerado forte. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente termina, então, a parte de ácidos relacionado à definição, à identificação, à sua classificação, tá? Nomenclatura fica para um próximo momento, tá? Então, eu espero que esses vídeos, né? Porque nós fragmentamos aí em vários. Espero que possa ajudar vocês. Vocês provavelmente perceberam que eu fui parando vários momentos por questões aí de interrupções aqui com as crianças, mas eu espero que isso não tenha prejudicado o entendimento de vocês. Eu sei que foi simples, né? Não é das melhores aulas, mas foi feito com muito carinho e espero sinceramente que ajude vocês, que tenha facilitado o entendimento de vocês. Beijo.